Olá, eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre a influência da música na primeira infância. Você já deve ter ouvido falar que desde a gravidez, a criança dentro do ventre é capaz de ouvir os sons e ser influenciada pela música que os pais estão ouvindo lá fora. Alguns pais até costumam colocar um fone de ouvido, a mamãe, coloca um fone de ouvido sobre a barriga para o bebê já ir se familiarizando com certos sons. E sabe, é interessante como realmente nos primeiros anos a música pode causar impressões profundas na mente das crianças. Quando eu tive a minha primeira filha, eu escolhi uma canção de ninar para cantar para ela. Talvez você já deve ter ouvido. A música é mais ou menos assim. Nana nenê, querido nenê. Você já conhece talvez. Essa canção eu cantava para ela todas as vezes que eu a colocava para dormir, à noite ou mesmo durante o dia, quando ela ia tirar uma sonequinha. Minha segunda filha nasceu e eu continuava cantando a mesma canção, porque eu gostava muito. E os anos foram se passando. Quando a minha filha mais nova chegou aí pelos 3 anos, eu já não cantava mais essa canção. Nós tínhamos outros rituais na hora de dormir, como por exemplo, contar uma história, que elas gostavam muito. Mas eu me lembro que depois de alguns anos, talvez elas já estivessem aí entre seus 8 e 5 anos de idade, um dia, brincando com a mais nova, ela disse que queria que eu a fizesse dormir. Ela sentou no meu colo e, brincando, eu comecei a cantar o Nana Neném, que eu sempre cantava quando elas eram pequenas. A minha filha mais velha ficou olhando para mim e falou: "Mãe, eu conheço essa música, mas eu não lembro de onde." E eu achei tão curioso aquilo. E eu olhei para ela e falei: "Você não lembra?" "Não, mãe. Onde que eu ouvi essa música?" Então eu compartilhei com elas que essa era a música que eu sempre cantava para elas desde que elas nasceram. Ela se lembra porque ela ouviu na sua infância. E apesar de ter passado alguns anos e ela ter esquecido onde ela tinha ouvido aquela música, no subconsciente dela aquela música estava gravada. Após esse primeiro incidente, eu resolvi criar um material para ajudar as crianças a desenvolverem a memória musical saudável nos primeiros anos de vida. E nós criamos este CDzinho, Deus Cuidará de Ti. É um CDzinho que contém hinos. E por que eu escolhi hinos? Hinos tradicionais. Sabe, hoje em dia, cada vez menos as crianças têm contato com os hinos tradicionais. Não que as músicas novas não tenham seu valor, com certeza tem. Mas os hinos também têm e eles não podem ser esquecidos. Os hinos têm um valor muito grande. Se você prestar atenção, os hinos tradicionais ainda são valorizados não apenas pela sua letra, que normalmente é muito profunda, mas também pelas melodias, que são bonitas e que permanecem em nossa mente. E por que negar esse conhecimento às crianças? Então este CDzinho ele traz hinos tocados ao piano, suavemente, podem ser usados para a criança quando ela for dormir ou ao levantar, pode fazer parte do início da experiência da devoção pessoal do seu filho, tocando todas as manhãs ao ele acordar. Ou pode ser tocado durante o dia também, nas suas atividades, ao brincar, ao fazer qualquer coisa. Então, pais e educadores, ajudem as crianças a desenvolverem bons princípios musicais desde a primeira infância. Principalmente, ajude-os a ter a música como um meio para aprender de Deus e do seu amor.